Tem um texto da Bíblia que eu acho que a maioria de nós que estamos familiarizados já lemos, né? Mas a gente estava conversando sobre esse texto lá embaixo e Pedro falou uma coisa muito interessante quando a gente estava abordando ele, é que muitas vezes a gente passa por ele despercebido, lê sem prestar muita atenção, porque a gente já está muito anestesiado, né? Com as coisas que acontecem no mundo, tem muita coisa ruim acontecendo, e a gente acaba se acostumando com tudo, né? Mas eu quis trazer esse texto para ler com vocês hoje, porque apesar de tudo de ruim que tem acontecido, de todas as coisas que têm acontecido, a gente não pode ficar insensível a isso. Então, quero ler com vocês aqui rapidamente o texto de Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado ao braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo foi levado, e quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Amém? Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. É um texto um pouco longo, né? Mas todo ele precisa ser lido para que a gente entenda o significado, né? Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que Jesus fez, ele não teve por usurpação, ele não teve orgulho, nem nenhum sentimento que o fizesse querer permanecer na posição de igual a Deus. E ele se entregou, ele veio até a terra, ele sofreu as piores coisas que a gente pode imaginar. A gente lê e a gente não imagina, né? A gente não consegue mensurar o tamanho do sofrimento. E a vida dele se resumiu não só à morte, mas a vida dele se resumiu ao serviço, ao amor. Nada do que ele fez tinha segundas intenções ruins. Ele não negligenciou ninguém. E eu queria abordar hoje, falar com vocês, é que se a gente diz que ele é o nosso Senhor e que a gente quer ser como ele, a gente não pode continuar vivendo uma vida confortável. Uma vida de acordo com a vontade de Jesus é de serviço. E muitas vezes a gente se sente confortável, porque a gente não está realmente agindo com ódio ou destratando alguém. Mas vocês já pararam para pensar no tanto de coisa que a gente deixou para fazer? O tanto de vezes que a gente foi negligente? Se eu digo que de tudo que eu vivi, Jesus é o que resta, de todos os amores, de todas as estradas, de todos os castelos, Jesus é a coisa mais importante,
eu preciso amá-lo de verdade. E amá-lo não significa uma relação entre mim e ele. Significa uma relação entre mim, ele e os meus irmãos. Porque ele, antes da gente, amou a todos nós. Medite nisso agora. Porque Jesus precisa ser o primeiro lugar. E ele ser o primeiro lugar significa ter amor no coração. Que ele seja louvado.